Olá a todos, olá, bem-vindos aí a mais uma aula, agora Direito Processual do Trabalho, para a gente fazer aquela parte introdutória, trazer os conceitos, tá? Falar dos princípios também do Direito Processual do Trabalho. Mas antes, eu tenho que passar algumas coisas para vocês. Primeiro, o Direito Processual do Trabalho ele não tem um código processual como seus irmãos. O Direito Civil tem um código processual, né? Um Código de Processo Civil. E o direito do trabalho não tem, está ali jogado no meio da CLT. Outro ramo do direito que tem um código processual próprio é o Código de Processo Penal. Ele tem lá o CPP, como vocês chamam, um ramo próprio. Mas o processo de trabalho, não. O processo de trabalho ele está ali no meio da CLT, mas não deixa de ser um direito instrumental. Tá? Sua finalidade continua sendo atuar na prática para que a gente consiga tornar efetivo real a busca pelo direito substantivo. Então, se há uma lesão trabalhista, se há uma ofensa a um direito trabalhista, você precisa das regras processuais para conseguir satisfazer a sua pretensão jurídica. O direito material não é suficiente, tá? Para se fazer valer as nossas necessidades. O direito material ele traz as normas, as regras de conduta, mas se alguém descumpre essas condutas, eu preciso do direito processual para me instrumentalizar, para que eu possa conseguir, através da justiça, de forma coercitiva, obrigar que aquela outra pessoa cumpra a lei. Um exemplo, só um exemplo. Digamos que eu trabalho numa empresa e faça horas extras. Eu tenho direito a horas extras com no mínimo 50%, conforme a CLT. E eu vou conversar com meu patrão e ele me diz, olha, não vou pagar suas horas extras. Se não fosse o direito processual do trabalho, se não fossem as varas do trabalho, se não fosse todo o procedimento, eu não ia conseguir fazer com que aquele meu chefe pagasse de forma coercitiva ou tivesse seus bens penhorados, mas eu não ia conseguir fazer com que ele cumprisse e honrasse o direito material. Então, é muito interessante que o direito processual ele é a instrumentalização, é a forma com a qual eu vou conseguir a efetivação de um direito real, é a forma com a qual eu vou conseguir a efetivação de um direito material. Então, segundo Mário Pasco, o processo deve guardar a adequação com a natureza dos direitos que nele se controvertem, ou seja, se os direitos que estão sendo discutidos são direitos trabalhistas, eu tenho que ter um processo que trate de normas trabalhistas. E se as controvérsias e conflitos trabalhistas são intrinsecamente distintos das controvérsias comuns, é indispensável a existência de um direito processual que, atento a essa finalidade, seja adequado à natureza e caracteres daquele. Conceito de Mário Pasco. Fecha aspas. Bom, o que eu posso dizer, Mário Pasco tem razão. O direito processual do trabalho, ele lida com verbas de natureza alimentar, com verbas trabalhistas. Pense que uma pessoa que foi demitida por justa causa, e essa justa causa não ocorreu, é uma pessoa que agora está numa situação de vulnerabilidade. Perdeu o emprego, perdeu o salário, perdeu as férias, perdeu o 13º e não pode movimentar o FGTS. Então, está perdida, praticamente está jogada na insolvência. Se não tiver uma recolocação rápida no mercado e não tiver um fundo de emergência, uma poupança, alguma coisa que ele possa recorrer nesse aperto, está jogado numa situação vulnerável. Então, quanto mais rápido eu conseguir recuperar os direitos lesados dessa pessoa, eu consigo evitar uma tragédia. Então, na minha opinião, como professor, eu digo que o direito de família, que trata de pensão alimentícia, que é uma natureza alimentar, e o direito do trabalho, que trata de salários, que também serve como natureza alimentar, são dois direitos que a execução tem que ser rápida, para garantir o sustento até do trabalhador. Ele é a parte hipossuficiente. O empregado é a parte vulnerável da história. Então, o direito processual do trabalho, segundo o Amaury Mascaro Nascimento, é o ramo do direito processual destinado à solução judicial dos conflitos trabalhistas. Ora, claro, se o Código de Processo Civil, se o direito processual civil é o meio destinado à solução dos conflitos da justiça comum, se o processo penal é o meio processual destinado à solução e aplicação da justiça no âmbito penal, o processo de trabalho vai seguir essa mesma tendência. As suas normas, as suas regras processuais nem sempre são cumpridas de forma espontânea. Daí a necessidade de ter um tribunal, de ter uma vara, de ter um juiz que vai aplicar de forma coercitiva um cumprimento de uma ordem judicial. Então, Luigi de Tala e Kleber Lúcio de Almeida, tá? Eles dizem que o direito processual do trabalho é o ramo das ciências jurídicas que dita normas instrumentais para a atuação do juiz e das partes,
em todos os procedimentos concernentes, tá, à matéria do trabalho. Então, todos esses conceitos, ainda tem do Carlos Henrique Bezerra Leite também, abre aspas, modestamente, vírgula, e para nos adaptarmos à nova ordem constitucional, reinaugurada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, só uma observação. Essa Emenda Constitucional número 45 de 2004, ela foi importantíssima porque, inclusive, ampliou a competência da Justiça do Trabalho na própria Constituição Federal. Lá no artigo 114 a gente vai ver futuramente. Continuando o conceito de Carlos Henrique Bezerra Leite, passamos a conceituar o direito processual do trabalho brasileiro como um ramo da ciência jurídica, constituído por um sistema de normas, princípios, regras e instituições próprias que têm por objetivo promover a pacificação justas dos conflitos individuais, coletivos e difusos decorrentes direta ou indiretamente das relações de emprego e de trabalho, bem como regular o funcionamento dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Bom, o conceito de Carlos Henrique Bezerra Leite foi bem mais complexo do que os anteriores, mas, resumidamente, mesma questão. Direito processual do trabalho seria o conjunto de regras, normas e princípios que vão instrumentalizar para achar uma via para solucionar os conflitos trabalhistas, ou pelo menos aqueles que têm consequência com relações de emprego ou relações de trabalho. E também o direito processual do trabalho, ele é um instrumento utilizado para se fazer a regularização, tá, dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Acho que bem claro aí o conceito de Carlos Henrique Bezerra Leite. Então, senhores, fazendo uma junção de todos os conceitos, eu posso dizer, tá, com firmeza, que direito processual do trabalho é o conjunto de princípios, de normas, instituições também, que vão controlar, reger, direcionar a atividade da Justiça do Trabalho. E também ela tem um objetivo, o direito processual do trabalho é uma disciplina que tem o objetivo de dar efetivação à legislação trabalhista, ou seja, fazer com que a legislação trabalhista seja cumprida, seja aplicada e assegurar o acesso ao trabalhador à justiça e, claro, dirimir o conflito trabalhista. Então, esses são os objetivos. Acaba que o conceito de processo de trabalho está muito ligado aos seus próprios objetivos. Tá? Ele tem o objetivo de solucionar os conflitos e o conceito é o ramo do direito que vai instrumentalizar essa possibilidade de solucionar os conflitos trabalhistas. Sendo assim, desses conceitos a gente pode destacar, resumidamente, alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é que o direito processual do trabalho tem seu núcleo, sua base, formada por princípios. Nós vamos ver esses princípios. Segundo, é uma ciência autônoma. Ou seja, se estamos aqui discutindo processo de trabalho, é porque ela é uma ciência autônoma. Se estamos discutindo processo de trabalho sem estarmos numa aula de processo civil, significa dizer que é uma disciplina, já é uma ciência autônoma. A próxima característica é que os princípios do direito do trabalho, eles têm um caráter normativo. Existem 4 funções para os princípios e eu vou falar daqui a pouco. Instituições reconhecidas pelo direito, e o direito processual do trabalho, como direito instrumental, existe para dar efetividade ao direito material do trabalho. Então, temos esses destaques aqui. Além do mais, o direito processual do trabalho serve para assegurar o acesso ao trabalhador e à justiça do trabalho. Além do mais, nós temos o juiz postulante, né, e a justiça gratuita, impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista e também dirimir com justiça o conflito trabalhista. Eu acrescentaria, nesse último ponto, tanto dissídios individuais como dissídios coletivos. Eu acrescentaria no conceito tanto dissídios individuais quanto dissídios coletivos. Bom, além dos princípios processuais, duplo grau de jurisdição, juiz imparcial e etc., devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que são princípios que norteiam ali o direito processual como um todo. Você aprende esses princípios lá em Teoria Geral do Processo. Geralmente tem os princípios basilares que existem em todo o ramo processual, tá, do Brasil. Mas existem alguns que se destacam e são específicos do direito do trabalho.
nós vamos falar na frente. Mas antes, eu tenho que explicar para vocês, ou pelo menos relembrar, quais são as funções básicas dos princípios. Os princípios não servem só para a gente cobrar na prova. Os princípios não servem só para vocês decorarem. Os princípios têm quatro elementos base, ou seja, tem 4 funções. A primeira função de um princípio é a função informativa, também conhecida como função informadora. Nessa função informativa ou informadora, todo princípio traz um conceito, e esse conceito serve como fonte de informação. Então, quando um princípio traz um conceito, principalmente para o estudante do direito, estamos dizendo que ele está sendo utilizado na sua função informativa. Ok. A segunda função é a função interpretativa. Quando você analisa uma situação à luz de um princípio, a gente diz que você está utilizando a função interpretativa deste princípio, ou interpretadora. Quem faz muito isso são os nossos ministros do STF, do TST e juízes, que interpretam e decidem de acordo com princípios. Eles fazem uma interpretação, às vezes literal, às vezes análoga, para que aquele princípio seja encaixado naquela situação. Então, quando um operador do direito interpreta uma situação jurídica com base nos conceitos e nos princípios, ele está utilizando esse princípio na sua função interpretativa ou interpretadora. O próximo ponto, tá, o terceiro ponto, a terceira função, é que os princípios, e esse aqui é mais forte no direito processual do trabalho, é que os princípios terão força normativa, desde que haja lacunas na lei. Então, se existem lacunas e você não sabe como preencher, o princípio vai resolver essa situação. Se existem situações que não tem lei que tenha previsão e você precisa decidir como juiz, os princípios vão te ajudar. Eles serão utilizados na sua função, tá? Normativa supletiva. A gente até chama de supletivo porque supre vai ser acrescentado naquele vazio um princípio. Naquela lacuna da lei, o princípio será utilizado na sua função normativa supletiva. A última função, não menos importante, na verdade talvez seja a mais importante das 4, é a função diretiva unificadora. Os princípios servem como farol, para que todos os legisladores prossigam seu rumo em direção àquele farol. Então, os princípios eles podem ser classificados como a luz guia, para que todos os operadores e ramos do direito sigam aquele caminho, sigam aquele conceito dos princípios, para evitar que eles acabem elaborando normas diferentes umas das outras. Se você é um legislador e estiver com os princípios do direito do trabalho afinados na sua cabeça e com entendimento, e você como legislador, deputado, senador, enfim, vereador, você vai elaborar uma norma, um projeto de lei, se você tem como base os princípios, os conceitos dos princípios, você dificilmente vai tomar um rumo diferente. Você vai seguir a tendência da CLT, tá? Então, digamos que eu vou elaborar uma lei, tá? Um projeto de lei, e eu sei que o direito do trabalho ele é protecionista de forma moderada ao empregado, o meu projeto de lei não pode prejudicar o empregado, entendeu? Então, porque os princípios estão me dando uma direção, e a direção é aqui, ó. A direção é que o hipossuficiente é o empregado e sempre vai ser o empregado. No dia que o empregado for mais rico que o seu patrão, qual é o sentido dele estar trabalhando para o patrão? Ele compra a empresa. A não ser que ele goste do que ele faz, né? Ok. E como eu falei, além dos princípios gerais do direito processual do civil, o direito processual do trabalho tem seus próprios princípios. O primeiro é o protecionismo temperado ao trabalhador. Bom, sabemos que as partes litigantes têm o mais fraco e têm o mais forte. No caso do direito do trabalho, os trabalhadores são, no aspecto geral, o polo mais fraco, tá? Então, para que isso não fique desequilibrado, a Justiça do Trabalho, o Direito do Trabalho, ele dá algumas garantias para tentar compensar eventuais diferenças que há entre onde está o empregado e aonde está o empregador, tá? Uma forma aí de compensar esses entraves, uma forma aí de facilitar. Já que o empregado tem hipossuficiência econômica, não é justo exigir dele umas custas processuais. Já que ele está em uma condição de vulnerabilidade e hipossuficiência,
Não é justo, por exemplo, fazer com que o processo de execução demore eternamente para o trabalhador receber aquilo que ele tem de direito. Então, senhores, é notório que, nas regras do direito do trabalho, o empregado, o trabalhador, ele é a parte hipossuficiente da relação. A parte hipossuficiente da relação. E muitas vezes ele não consegue nem provar o que ele fala. Por quê? Porque às vezes o empregado ele sai de uma empresa e ele não consegue mais ter acesso aos seus documentos. Então, digamos que a empresa tem uma folha de ponto, um bloco de ponto. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, tá? Onde eu já trabalhei. Tem lá para você colocar o ponto e registrar o seu horário, né? O horário de trabalho. Então eu estou fazendo hora extra, todo dia eu estou saindo mais tarde, todo dia eu estou saindo mais tarde. E estou registrando o ponto na hora que eu saio. Só que eu não recebi nada, nem um papel, nem canhoto, absolutamente nada. Como é que eu vou provar para a justiça que eu fazia essas horas extras? Eu não tenho como provar facilmente, mas o meu empregador tem como provar, porque as provas estão com ele. E isso o direito processual do trabalho leva em consideração. Tá? Muitas vezes a dificuldade até do empregado provar suas alegações. Ele tem o direito, realmente o fato ocorreu, mas ele não consegue comprovar. Tá? Por quê? Porque toda a documentação, toda a relação de trabalho dele está retida lá com o seu ex-patrão. Então, senhores, eu poderia chamar tal princípio de princípio da igualdade substancial. Aquela frase que a gente usa muito, tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades e blá blá blá. Pois é, aqui também é assim. Princípio da igualdade substancial das partes, tá? Que vem lá da própria Constituição Federal, que nós temos que ter igualdade substancial. Como assim igualdade substancial? O que seria isso? Eu não posso, por exemplo, colocar na balança, em condições iguais, a instituição, uma empresa e o empregado. Não tem como. Sempre essa balança vai ficar desfavorável ao empregado. Por quê? Porque a empresa tem como pagar advogados, a empresa tem como pagar custas, a empresa tem como pagar depósito recursal para recorrer, a empresa tem teu controle de ponto, tem toda a tua vida profissional. E o empregado praticamente não tem nada, só a palavra dele, porque muitas vezes ele não consegue nem testemunhas para depor a seu favor. Né? As testemunhas fogem, como o diabo foge da cruz, nesse caso. Então ele não consegue, e a Justiça do Trabalho sabe como é difícil esse empregado conseguir provar suas alegações. A Justiça do Trabalho sabe disso. Então, há o princípio do protecionismo temperado ao trabalhador. Tá? Exemplos, vamos citar alguns exemplos aqui desse protecionismo moderado. Vou ler aqui para vocês. O 844 da CLT diz que não comparecimento do reclamante, a audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia e confissão quanto à matéria de fato, via de regra. Tá? Via de regra. Inversão do ônus da prova em favor do empregado e existência de presunções, não todas, mas grande maioria de forma favorável ao trabalhador. Existência do juiz postulante da parte, está no artigo 791. E o que diz o artigo 791 da CLT? Vocês me acompanham aí? Que eu vou lendo aqui. Artigo 791. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até final. Isso é praticamente o princípio do juiz postulante. E os benefícios da justiça gratuita no direito do trabalho. Outras ferramentas, depósito recursal do artigo 899, tá? Artigo também 765 da CLT, que diz: os juízes e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e valerão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento dessas dúvidas. Então, o processo anda rápido. Artigo... Agora, deixa eu ver qual é o artigo. 878, vamos lá, deixa eu ler o 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, nos casos em que as partes não estiverem apresentadas por advogado. Vou já explicar isso aqui para você entender. Fixação da competência territorial, artigo 651, e poder normativo da Justiça do Trabalho, destinado a dirimir com justiça, equidade e conflito coletivo de trabalho. Então, esse artigo que eu li aqui há pouco para vocês, o 878,
Ele diz que antigamente, que ele foi alterado com a reforma trabalhista, mas antigamente o juiz poderia, em todos os casos, de ofício dar andamento à fase do processo de execução. Só que agora não, se tiver advogado no meio da jogada não pode, mas se não tiver advogado, o empregado pode solicitar tranquilamente isso aí, e o juiz vai proceder com a execução, com o processo de execução, tá? Já que o nosso juiz postulante não tem advogado para fazer isso. E o que mudou na reforma trabalhista? Simples. A reforma trabalhista acabou trazendo uma novidade. O cliente que estiver acompanhado por advogado, o juiz não poderá de ofício começar a execução. É só quando a pessoa está sozinha, tá? Com o juiz postulante. Aí se aceita nesse caso, tá? Se aceita nesse caso que a execução seja promovida pelo juiz, ou seja, de ofício. Mas se a parte estiver acompanhada de um advogado, aí no caso ela perde esse benefício e o juiz não pode mais de ofício iniciar as fases do processo de execução, ela vai ter que procurar o seu advogado e o advogado vai solicitar por petição. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Bom, pela emenda constitucional, que eu já falei lá atrás, 45/2004, a Justiça do Trabalho ela ganhou força na sua competência, mas existe, nós vamos ver isso lá na frente, poderes para dirimir questões envolvendo conflito coletivo de trabalho. Essas ações geralmente de conflito coletivo de trabalho, que envolvem greve de categorias, reivindicações, etc., vão alcançar toda uma coletividade. Tá? Então, o direito do trabalho, ele é competente para solucionar essa parada, essa situação. Só que a petição vai para o TRT, que é um órgão colegial, de certa forma. Então, digamos que tem um movimento de greve, direito coletivo de trabalho, uma luta de uma categoria para tentar valer-se a convenção, direito coletivo de trabalho. Só que não dá para pegar todos os trabalhadores daquela categoria naquela região e jogar na vara do trabalho. Isso é impossível. Você faz o quê? Você tem o sindicato, que é o representante legal autorizado pela própria Constituição Federal a representar os sindicatos patronais ou dos empregados. Tá? Então, pelo princípio do protecionismo moderado, temperado ou moderado ao trabalhador, nós temos que garantir às partes e aos seus intervenientes oportunidade de atuação no processo, tá? Para fazer requerimentos, tá? Instrumentos, depoimentos, enfim, tem que facilitar. E claro, tá? Tentar sempre buscar uma solução mais justa e equinânime para a causa, para as partes, de forma que não fique muito oneroso para o empregado, tá bom? Próximo princípio, o princípio da informalidade. Esse princípio aqui é muito interessante. Ele praticamente diz que o sistema processual trabalhista ele tem que ser o menos burocrático possível, ou seja, o mais simples possível, o mais ágil. Nós temos no direito processual do trabalho o juiz postulante, nós vimos lá atrás. Nós temos também o protecionismo moderado, vimos lá atrás. Mas, como nós temos o juiz postulante, ou seja, sem a necessidade de um advogado para entrar com a ação, não faz sentido eu ter um sistema totalmente travado e burocrático que exige que um profissional altamente habilitado consiga lidar com ele, ou seja, um advogado. Se o ramo do direito tem um juiz postulante, geralmente ele vai ter esse outro princípio. Então, se eu tenho um juiz postulante, eu tenho que ter informalidade, porque eu não posso exigir do cidadão comum, que não conhece nada de direito, que vá lá fazer a sua petição, sua reclamação trabalhista, ele não vai saber o que colocar. E aí a Justiça do Trabalho começa a exigir uma informalidade exagerada. Uma formalidade exagerada. Aquela pessoa não vai ter a mínima condição de cumprir. Porque lembre-se, ela entrou pelo juiz postulante, ela está sozinha. Não procurou um advogado, não procurou um profissional. E aí se depara com um procedimento altamente formal, não faria sentido você ter o juiz postulante e do outro lado não ter justamente esse princípio, o princípio da informalidade. Então, o sistema processual trabalhista deve ser o menos burocrático possível, simples, ágil, rápido, que o sistema processual comum. E sim, ele é mais simples, mais rápido e mais ágil. Tá? A linguagem utilizada tem que ser mais acessível ao cidadão que não é habituado com o direito que eu falo, a ciência do direito, bem como também com as práticas processuais. Você não vai ver na Justiça do Trabalho
um juiz ou uma juíza do trabalho usando termos em latim e exagerando na formalidade, não, você não vai ver isso, tá? Geralmente o papo a conversa que os juízes têm com o reclamante e reclamado é algo bem formal, bem direta, sem a necessidade de ter toda aquela hierarquia, entre aspas, para se chegar ao juiz. Não, é tudo bem informal. Tudo isso como forma de garantir o acesso ao Poder Judiciário. Se eu travo ele com muita formalidade, eu espanto, tá? Os que querem buscar a reparação do seu direito. Então, alguns exemplos, deixa eu sumir aqui, né, desaparecer de novo, alguns exemplos na própria CLT que eu vou fazer a leitura de artigos que tratam da informalidade, tá? Ou seja, imediatidade entre o juiz e a parte da audiência e linguagem mais simplificada no processo de trabalho. Então, vamos ler esses artigos na ordem, 840, 825, 841, 899, 791. Vamos ler esses artigos da CLT e ver o que eles dizem pra gente, tá bom? Pronto, eu preferi colocar aqui a tela toda para que você possa acompanhar, tá? Então, vou compartilhar com vocês a tela da internet. Deixa eu só dar um zoom para aumentar um pouco o tamanho da letra e assim fica mais fácil a gente trabalhar. Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Olha, já dá a possibilidade de termos uma reclamação escrita, tá? De ter uma escrita. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, ou seja, os requisitos da petição inicial. E 2. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretariado, tá? Então, vejam que não tem, assim, a obrigatoriedade de um representante, de um advogado, de um patrono no meio. Próximo artigo 825, vamos ver o que diz o 825 da CLT. As testemunhas comparecerão em audiência independente de notificação e intimação. Significa dizer que eu simplesmente levo as testemunhas no dia. Elas não precisam ser intimadas, basta levar. Você não precisa pedir intimação delas, basta levar. O próximo é o 841. Poxa vida, eu estava tão pertinho e tive que voltar. Recebida e protocolada a reclamação. O escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então vejam que é bem simples até a intimação, né? 899. 899. Não é esse, é esse. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a pena. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que seu processo, até para recorrer, não precisa de todo aquela formalidade de parece que está mandando recurso para o STF. Não, você está mandando recurso para o TRT, provavelmente. Então, os recursos serão interpostos por simples petição e terão um efeito meramente devolutivo, salvo as exceções em lei. Vamos ver qual é o próximo, 841, 899, agora o 791, tá? Que é justamente o carro-chefe que eu falei ainda há pouco, que diz que os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perdão, perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. E aí, nos dissídios individuais, os empregados poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato. Eu posso ter. Lembre-se que o sindicato é o meu substituto processual autorizado pela própria Constituição Federal. Advogado, solicitador, provisionado, inscrito na Ordem de Advogados do Brasil. Então já deu para ver todos os artigos 791 e pronto. Deixa eu sumir de novo aqui. Próximo princípio é o princípio da simplicidade. O processo de trabalho tem que ser simples, menos burocrático que outros ramos do direito. Essas formalidades excessivas, essas burocracias são terríveis, afastam as pessoas. Trava o processo, entrava todo o sistema. E se você trava um processo na ponta, você acaba também atrasando todos os que estão aguardando.
Então é um efeito dominó, você atrasa o que está na ponta e acaba prejudicando todos os outros que estão aguardando. Tá? Então vamos ver o que o Júlio César Bieber falou. O formalismo e as burocracias são os piores vícios com capacidade absoluta de entravar o funcionamento do processo. Os tentáculos que deles emanam são capazes de abranger e de se instalar com efeitos nefastos, pelos que exige a administração de justiça seja estruturada de modo a aproximar o serviço das populações de forma simples, a fim de assegurar a celeridade, economia, eficiência das decisões, fecha aspas, conceito de Júlio César Bieber, que não está errado. O formalismo e as burocracias afastam, atrapalham, travam, tá? Se eu tenho um processo informal, eu tenho uma consequência, e a consequência é justamente a celeridade, que é o próximo princípio da celeridade. Então, a celeridade eu nem vejo assim como um princípio, ele é praticamente aqui, ele entra como se fosse uma consequência. Se eu tenho formalidade, se eu tenho processo desburocrático, se eu tenho o juiz postulante, se eu tenho celeridade. Não é uma característica exclusiva do direito processual do trabalho, eu também tenho lá nos juizados especiais, por exemplo, mas aqui no direito processual do trabalho ela é bem mais acentuada, tá? Porque ele precisa de um crédito de natureza alimentar, conceito do professor Maurício Schiavi, tá? Então, ele é mais célere. Na verdade, ele tem que ser célere. O outro princípio muito forte é o princípio da oralidade, ou da exposição oral. O processo de trabalho é essencialmente um procedimento oral, muito mais acentuado do que em outros ramos do direito. Tá? Prevalece sempre a palavra. E todos os atos processuais tendem a ser concentrados, tá, em uma única audiência, em que tenha maior interatividade entre o juiz e as partes. E, via de regra, anote bem, via de regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, via de regra. Não é um princípio absoluto. E, claro, existe a identidade física do juiz, que isso aqui também já foi alterado pelo entendimento do ST. Vou explicar esses dois, não se preocupe. Essa oralidade, como eu mostrei para vocês, ela se divide em alguns subprincípios. E um deles é a bendita identidade física do juiz. E muito se discutiu sobre a necessidade, tá, do juiz que instruiu o processo seja obrigatoriamente o juiz que vai julgá-lo. A gente sabe que o juiz que participou da instrução ele tem mais elementos, né, teve ali o contato direto com os depoimentos, então ele tem mais força, mais competência, maior competência para decidir. Então, muito justo e acertado se você coloca o juiz que procedeu com a instrução, seja o juiz que vai dar a sentença. Isso é excelente, é assim que tem que ser. Mas nem sempre é possível. Então, esse subprincípio de identidade física do juiz encontra uma discussão interessante. Veja esse julgado. Deixa eu sair aqui da frente, senão eu vou atrapalhar a leitura. Identidade física do juiz, processo de trabalho. Tá? Em tese, o juiz que instruiu o processo encontra-se em condições mais favoráveis de proferir a sentença. Realmente, foi o que eu falei. Em tese, o juiz que fez a instrução é o juiz que está mais preparado para julgar porque ele teve contato direto. Contudo, é ser disso que, nessa especializada, ou seja, na direito do trabalho, a identidade física do juiz é norma relativizada. Então, esse subprincípio ele é relativizado. Considerando as especificidades do processo de trabalho, o entendimento majoritário sedimentado na Corte Superior em sua súmula 136 é de que não se aplica às varas do trabalho o princípio da identidade física do juiz, e sendo assim não cabe em dissídio individual alterar o modo de atuação jurisdicional, sob pena de desestabilizar as relações processuais. O que temos a aprender com esse julgado? Bom, alguém ficou insatisfeito que o juiz que procedeu à sentença não foi o mesmo juiz que esteve à frente da instrução. E alguém recorreu por conta disso. Normal, recorrer é um direito que todos têm. Só que no TRT entenderam que não, que a súmula 136, ela simplesmente não se aplica mais às vagas do trabalho. Ela foi alterada, tá, recentemente. E aí está, para frisar, súmula 136 do TST,
Juiz, identidade física cancelada, passando a ter uma nova redação. Não se aplica às vagas do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Tá? Não vou precisar colocar na tela porque já está aqui o texto da súmula para vocês no próprio slide. Prosseguindo com o próximo subprincípio do direito processual ao trabalho. Subprincípio da oralidade, temos a prevalência da palavra oral sobre a escrita. A palavra falada, ela prevalece sobre a palavra escrita, tá? Então, como o procedimento em audiência vai ser falado, nesse caso, as partes são aduzidas a fazer provas na forma oral, bem como a colheita de provas, se possível, ser feita de forma oral, tá? Mas, ainda assim, ainda sendo depoimento, testemunha, ainda sendo o responsável legal do empregado, não importa, tá? Não importa. Os atos documentados devem ser escritos. Então, os áudios terão que ser repassados e escritos, tá? Os atos de documentação do processo devem ser escritos. Os demais podem ser feitos na sua forma oral, tá? Então, vamos ver aí um conceito de César Bieber. A prevalência da palavra oral se revela em audiência quando as partes se dirigem direta e oralmente ao magistrado, formulando perguntas, requerimentos, protestos, contraditas, produzindo razões finais, etc. Vou só até aqui. O que o César Bieber quer dizer é o seguinte, olha, esse princípio ele é bom por um lado, sim, porque por esse princípio, tá, as partes podem se dirigir diretamente e oralmente ao magistrado, tá, e podem fazer requerimento de perguntas, protestos, contraditas, tá, e as suas razões finais, todas em debates orais. Então, é possível, plenamente possível, na verdade, é o recomendável que o processo seja, em sua boa parte, oral, porque isso dá muito mais dinamismo e imediatidão para o direito processual do trabalho. Um outro subprincípio marcante é a concentração dos atos processuais, ou seja, os atos do procedimento devem ser desenvolvidos num único momento, ou seja, na CLT se fala em audiência única e temos que prezar pela audiência una ou única, tá? Só fazer aqui a leitura do 849. Pronto. Deixa eu colocar a tela do navegador. Aí está a CLT no seu artigo 849. A audiência de julgamento será contínua, mas né, tem sempre aquele ponto e vírgula ali. Se não for possível por motivo de força maior concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independente de nova notificação. Então, como eu tenho uma audiência una, eu tenho que prisar pela oralidade. Já pensou? Seria inviável ter uma audiência una e tudo ser escrito, né? Olha, o empregado reclamante vai prestar o depoimento dele. Não, tem que ser por escrito. A gente escreva aí o depoimento dele aí na mesa que a gente junta. Não dá para ser assim. Porque o que se busca? Se se tenta buscar celeridade e concentrar todos os atos em uma única audiência, eu tenho que ter ferramentas que possibilitem isso. E uma delas é o subprincípio da oralidade, concentração dos atos processuais, tá? Por isso, tá? Todos os atos são concentrados em um único momento na chamada audiência una ou audiência única, tá? Artigo 849. Aqui diz, aí o 849, nós já lemos, mas só para frisar, a audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível por seu motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará, tá? Opa, perdão, tá aqui. O juiz ou presidente marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Então, vejam que é muito mais tranquilo do que todas aquelas regras processuais que a gente tem. Pronto. No processo de trabalho, audiência única ou una, praticamente todos os atos são praticados. Tá? Todos. O juiz de trabalho toma
contato com as provas, com as testemunhas, com o reclamante, com o reclamado, é ali que ele vai conhecer e sentir, né, como a gente fala muito aí na gíria popular, vai sentir o drama, ele vai olhar e vai sentir o drama naquele momento. Então, senhores, o juiz de trabalho toma contato com a petição inicial, né, ele vai ler a petição inicial, formula a primeira proposta de conciliação, porque a lei exige que tem que ter no mínimo duas, vocês vão ver lá na frente, tem que ter uma antes e uma no final do processo, e o reclamado poderá apresentar sua resposta. Os itens processuais são resolvidos, o processo é instruído e posteriormente julgado. Então, tudo isso dá para fazer numa audiência una. Aí você me pergunta, mas professor, dá para fazer realmente tudo isso? Digo, dá até para fazer mais. Dependendo do tipo de processo, da natureza, eu já participei de audiências trabalhistas que a sentença sai em banca. Do tipo, simplesmente a juíza virou e disse, olha, doutores, eu já tenho aqui meu conceito formado. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, então eu já vou decidir. Aí vira para o secretário e diz, abre o computador aí, sentença, julgo proceder. Dá para fazer? Claro que dá. E ela agiu certo, ela estava concentrando todos os atos, inclusive a sentença, numa audiência só. Ela agiu corretamente. Não me lembro qual a vasta, foi terceira ou quinta. Jefferson Carlos Guedes diz, pelo princípio da concentração, se objetiva a produção de maior número de fases processuais ou de partes delas, no menor espaço de tempo. Olha que coisa fantástica. Eu nem preciso ler o resto do conceito, só aqui já está perfeito. Pelo princípio da concentração, o que se busca é produzir o maior número de fases no menor número de espaço de tempo, no menor espaço de tempo. E aí você tem concentração objetiva de atos processuais. Tá? Isso aqui eu voltei. Tá. Agora sim, estamos certos. E existem benefícios para isso? Eles são praticamente invisíveis. Tá? O procedimento fica mais célere. A economia dos atos processuais, a possibilidade de maior compreensão e dimensão do litígio pelo juiz, trabalho, tá? Porque numa única audiência ele analisa o pedido, a defesa e as provas que serão produzidas. Fica tudo fresquinho na cabeça dele. Né? Não tem desculpa do tipo, faz tanto tempo que eu esqueci. Não, não tem dessa. Fica tudo aí reservado na cabeça. O que muitos fazem, tá? O que muitos fazem é dizer que a audiência vai seguir ali no final da tarde, ou no final do expediente, ou com alguns 5 dias, etc. Mas é muito provável, tá, que você consiga, caso seja magistrado, a sentenciar na própria banca depois da audiência. Se for a última da pauta, então fica mais fácil ainda. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, superada essa parte, vamos adiantar aqui. Tá? O juiz, com a concentração, propicia mais poderes para ter a sua decisão. Tá? E, claro, ele tem mais força em dirigir o processo. Ele tem mais força em sanar quaisquer elementos, tá, que prejudiquem o andamento do processo, os famosos defeitos processuais. E ele faz isso na presença das partes, que é melhor ainda. Tá? Para não dar prazo do tipo, doutor, se você quer se manifestar, se manifeste agora. Mas eu quero 5 dias. Não vai ter 5 dias não, você vai ter 20 minutos. Tanto que o tempo que a gente tem para fazer a contestação, se ela não for juntada por escrito na audiência, são 10 minutos. É muito curto. Justamente porque o que se quer é concentrar todos os atos processuais possíveis em um momento só. Tá? Em um momento só. Isso é o que a gente consegue com a concentração dos atos processuais. O outro subprincípio da oralidade é justamente a imediatidade. Tá? Os atos instrutórios, senhores, são feitos perante a pessoa do juiz. E ele vai olhar, observar, e aí, senhores, ele vai conseguir formar melhor o seu convencimento, utilizando também de impressões obtidas das circunstâncias que as provas realizam. Ou seja, é um contato imediato, juiz parte, juiz prova, juiz testemunha. Então, ótimo, né? Porque ele consegue até analisar se aquela testemunha está mentindo, não está mentindo, se aquela testemunha está falando a verdade. Ele consegue reformular a pergunta, caso a testemunha não entenda. Ele consegue modificar a pergunta dele. Vocês sabem que em um depoimento,
ou testemunhal, cada resposta pode dar origem a uma outra pergunta ou não. Então, pelo princípio, ou melhor, pelo subprincípio da oralidade, a imediatidade quer dizer que o juiz vai ter contato direto com as partes e com as provas, incluindo as provas testemunhais. Isso ajuda muito no momento em que ele vai decidir, tá? E no processo de trabalho há muito mais interação do que em outros ramos. Não estou querendo dar uma o ramo do meu direito é melhor que o de vocês. Não, nesse não. É porque no processo de trabalho realmente há um contato maior entre juiz e as partes, tá? Entre juiz e testemunhas. Há uma comunicação direta entre as partes e o juiz na audiência. É direto, você fala com o juiz. No momento de conciliação, você fala com ele. Você fica ali, ele fica no meio, entre as partes, e vocês podem conversar sem problema nenhum. O juiz do trabalho, ele tem essa característica, ele é obrigado a ter essa característica. Essa que é a verdade. Ele é obrigado a respeitar o princípio da imediatidade. Tá? Propicia muito mais participação na audiência trabalhista. Tá? As partes fazem, realmente, elas atuam como partes. Tá? Elas acabam tendo uma influência direta na decisão. E o próximo subprincípio da oralidade é justamente isso aqui: irrecorribilidade das decisões interlocutórias em separado. E eu vou explicar, preste muita atenção neste bendito subprincípio. Esse princípio aqui, ele é bem interessante e pode causar uma certa confusão, e eu vou explicar ele com bastante calma. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias, regra geral. Ou seja, para ter maior celeridade, as decisões interlocutórias no meio da audiência una, elas são de cara irrecorríveis, ou seja, você não vai ver aqui agravo retido, agravo de instrumento das decisões interlocutórias do juiz. São irrecorríveis de imediato, grave bem essa parte, de imediato. Para ter maior celeridade no processo e prestigiar o poder, não, eu falei lá ainda há pouco que o juiz tinha autoridade, ele conseguia resolver os litígios e problemas porque ele tem muito mais poder e autoridade durante o processo, de dirigir o processo? Pois é, nesse princípio, o subprincípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ele é tão interessante que, no meu ponto de vista, ele merecia ser um princípio, não um subprincípio. Mas tudo bem. As decisões interlocutórias do juiz são irrecorríveis de imediato, mas eu posso falar delas quando entrar com o meu recurso ordinário, tá? Não são absolutamente recorríveis. Por que não são absolutamente recorríveis? Eu posso ser questionadas no recurso final, no recurso ordinário, tá? Ou seja, eu não posso falar delas naquele momento, mas eu posso perfeitamente falar delas depois. Posteriormente, eu posso comentar sobre elas, tá? Quando eu estiver recorrendo da minha decisão, ok? Quando eu estiver recorrendo da minha decisão. E aí, por isso que nós falamos que as decisões interlocutórias, elas são, via de regra, irrecorríveis, porém, são irrecorríveis de imediato. Eu posso tratar delas em uma decisão final, em um recurso ordinário. E se o juiz, na sua decisão interlocutória, peguei um direito líquido e certo meu, cabe contra ele o quê? Um mandado de segurança. Tudo bem, não é lá um recurso, mas serve para o gasto. Então, não se esqueçam. O subprincípio da oralidade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias, elas são para decisões interlocutórias para serem recorridas de imediato. Não posso recorrer de imediato. Então, eu posso recorrer delas? Sim, desde que eu faça isso ao final do processo. Ao final do processo, quando eu apresentar meu recurso ordinário, o recurso para cima da sentença. Aí eu posso aproveitar o recurso ordinário para atacar uma decisão interlocutória que o juiz tomou diante do processo. E outra, pela própria natureza do trabalho, não caberia esses agravos aqui, na fase de instrução, porque nós temos um agravo na fase de execução. Não caberia, porque se a audiência é realizada de forma una, uma decisão que o juiz tomasse no meio da audiência, a parte ia entrar com agravo, se fosse possível um agravo. E aí? Suspende a audiência? Porque o juiz pode sentenciar no mesmo dia, se ele quiser. E a interposição de um agravo de instrumento impediria a sentença?
olha só, são tantos obstáculos que às vezes a lei impõe que acaba perdendo a principal natureza do direito processual do trabalho. Qual é? Simplicidade e celeridade. Então, pode jogar por terra, e se eu tivesse a possibilidade de ficar sempre recorrendo das decisões que os juízes tomam, o processo praticamente não ia andar, ia ficar parado. E aí se perde o principal, né, item, que é a celeridade processual, porque eu estou tratando de verbas de natureza alimentar, ou seja, verbas trabalhistas. Ok, turma? Bom, é o seguinte, se eu faço um vídeo muito grande, eu não posso fazer vídeos muito grandes, videoaulas muito grandes que acabam não retendo muito a atenção do aluno. Porém, a segunda parte desta aula, que eu vou colocar depois, eu vou prosseguir do princípio da conciliação em diante. Por que eu quero fazer uma pausa neste assunto, eu vou explicar. O princípio da conciliação ele é extenso, tá? Por quê? Porque existem, no mínimo, 2 momentos conciliatórios que obrigatoriamente deverão ser apresentados. E aí isso pode acarretar até uma nulidade absoluta do processo de trabalho. Então, eu preciso de tempo para analisar esse subprincípio, esse princípio, tá, do direito processual do trabalho, que é o princípio da conciliação. E aí são vários artigos que nós vamos ler. Então, eu já vou iniciar a nossa próxima aula, mais um vídeo, já vou iniciar falando justamente, tá, na próxima aula, sobre o princípio da conciliação e também comentar por que ele é essencial para o justiça do trabalho, porque a falta do momento de conciliação poderá acarretar nulidade processual. Ok, senhores? Espero que a aula de hoje tenha sido agradável, que tenha retirado as dúvidas de vocês. Não esqueçam, eu sempre deixo um texto ou um artigo sobre o assunto para que vocês possam reforçar o conteúdo que foi dado. A gente se vê até a nossa próxima aula.